Bom dia, boa noite, Shavuot, boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. O longe pode ficar ainda mais perto daquilo que já está perto? A resposta é que sim. Justamente aquele que está mais longe, mas não se desconecta, continua bem enraizado, bem fortificado, bem ligado, bem conectado, esse sim é o que tem mais chance de chegar lá em cima, ficar bem perto. Então, para Likutei Sihot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Vaigash, essa é a número 1. É a Sirá ligada a Parashá, quando Yehudá se aproxima de Yosef, os irmãos descobrem que Yosef era o vice-rei, e fala sobre, principalmente, a época em que Yosef cuidou do pai e dos irmãos das tribos e fez com que eles tivessem que comer durante toda a sua época. Está baseado principalmente no Tehillim, no capítulo 80, que fala, logo no começo, a frase Ro'ei Israel Hazina Nohei Katson Yosef. Veja, na verdade, fala sobre escutar, escute, Hazina, o pastor de Israel, que conduza que nem um rebanho o povo que é chamado de Yosef. Urashi explica por que é falado primeiro Ro'ei Israel, pastor de Israel, que é aquele que está conduzindo e sustentando o povo. Depois, por que fala Yosef? Fala que todo o povo de Israel, todo o povo judeu, é chamado de Yosef porque ele foi quem sustentou e deu parnassá, deu sustento para sobreviver e viver na época da fome, como está no Bereshit, nossa Parashá, no capítulo 47, versículo 12, vai Raquel Yosef, e Yosef sustentou e manteve o seu pai e seus irmãos e toda a casa do seu pai e todos os judeus, dando comida para cada criança, de acordo com cada um. Já que manteve todo o povo na época da fome, ele recebeu o nome, o povo recebeu o nome de Yosef. Mas, em princípio, a época que isso aconteceu foi quando já tinha acabado a fome. Porque assim que Jacó chegou no Egito, foi extinta a fome no Egito. Então, isso foram nos 7 anos antes, que, na verdade, antes de fartura, depois tiveram 2 anos de fome, e esses 2 anos, então, já é considerado como se o ser tivesse mantido, até porque eles vieram comprar e tal, mas quando o Jacó, o pai, chega no Egito, depois desses 2 anos, a fome acaba e volta só depois quando o Jacó morre. Precisa entender, então, primeiro, porque o povo judeu se chamará para sempre Yosef por causa de uma ação específica do Yosef feita há muito tempo durante uma época reduzida, que foi essa época um pouco antes e depois que Jacó faleceu enquanto Yosef estava vivo. Segundo, o verso se refere a Hashem pedindo para o pastor ouvir e conduzir Yosef, o povo, como um rebanho e para aparecer. Entende-se que chamar de Yosef para ouvir e aparecer expressa a grandeza do povo. Mas quem está pedindo é Hashem. Sendo que, como Yosef aparece depois de Israel, é uma grandeza ainda maior. Primeiro, do menor para o maior. E Israel depois de Yosef. Geralmente, a ordem da Tefilá, justamente, é do menor para o maior. Podemos dizer, então, que a explicação é porque todo o assunto material começa
é desencadeado de uma fonte espiritual. Então, o fato que Yosef foi o provedor numa época de fome material, aconteceu isso espiritualmente também. A fome material está ligada com a fome espiritual, que é uma situação de ocultamento, de escuridão, onde a divindade não está iluminando de modo revelado. E essa é a grandeza do Yosef. Ele sustentou o povo mesmo numa época de crise, não só material, quanto também espiritual. Isso vale para sempre. Esse Mismor, esse cântico, esses salmos, estão ligados com os 3 exílios. Por isso aparece 3 vezes a gente pedindo para voltar para Hashem. Hashivenu ve'aer panecha benivashea, que seja salvo. 3 vezes. E o mérito principal do povo nessas 3 épocas, que são as 3 épocas de exílio da Galut, é do Yosef. Porque o Yosef é único entre as demais tribos, né, que são os irmãos, pois só ele esteve no exílio junto com um rei e senhor estranho, que não era do povo. Não só na primeira época que ele desceu para o Egito, Verurad Mitzrayim, enquanto ele foi primeiro escravo na casa do Potifar, depois ele foi também prisioneiro na prisão, né, no calabouço, e depois mesmo como vice-rei, né, quando fala que em Miquetes, que além dele ninguém vai ousar levantar a mão ou os pés em toda a terra de Mitzrayim, mas mesmo assim quem dominava era o faraó, escrito Rakakise Egdal Mimeka, que mesmo assim o trono vai estar acima de você, que é o faraó que fala isso. Então o faraó era um rei estranho, um senhor que estava dominando onde estava o Yosef. Os irmãos eram pastores isolados dos assuntos do mundo. Os assuntos do mundo poderiam incomodar a eles no serviço deles para Hashem. Então eles não conseguiam conviver com problemas, dificuldades, escuridão ligado a assuntos do mundo. Enquanto que o Yosef estava o tempo todo imerso nas atividades do mundo, desde a época do Potifar, que é ele que tomava conta da casa e fazia tudo. Na época da prisão, ele também era o que comandava na prisão. E mais ainda, quando era o vice-rei do mundo inteiro, ele dominava o mundo, ele proveu comida para o mundo inteiro. E nada disso o atrapalhou, ele continuou totalmente ligado e conectado com a Hashem. Esse é um exemplo para a gente, principalmente nessa época que a gente está aqui agora. Por isso que a gente é chamado de Yosef, mesmo agora, mais ainda agora, como exemplo de como acabar com a fome espiritual e material que Yosef fez na época do Egito, mesmo numa época pequena, mas foi no começo que definiu como vai ser para sempre. Ele, como Yosef, consegue estar numa situação de escuridão e mesmo assim uma época de fome espiritual e mesmo assim está totalmente ligado com Hashem. Por isso que em Parashat Vayeshev começa falando ele é Toldot Yaakov e Yosef. As gerações do Yaakov é Yosef. E aí Urash explica que tudo aconteceu com um, aconteceu com o outro. Yaakov foi o único patriarca a viver há muitos anos na Galut. Não aconteceu com nem Abraham, nem com Isaac, nem saiu de Israel. Né? O Yaakov ficou 20 anos trabalhando pesado na casa de Lavan, assim como Yosef trabalha pesado em todos os lugares que ele esteve no Egito. E o Yaakov fala para Esav, mesmo assim cumpriu todas as 613 mitzvot, que é a virtude da verdade, que está ligado com o Yaakov, Emet. Não teve mudanças, dedicação integral o tempo todo para Hashem, mesmo no exílio. Abraham teve Ismael, Isaac teve Esav, Yaakov teve a cama completa, 12 filhos, 100%. E a força principal para o povo veio de Yosef, que é a sequência, o descendente principal do Yaakov. A diferença em relação ao Yaakov, que mais ainda mostrando a grandeza do Yosef, por isso que é chamado de Yosef como uma grandeza maior do povo, e não de Israel, que é como começa o verso nos Salmos, porque primeiro, Yaakov só trabalhou na casa do Lavan, ele era pastor e não escravo, enquanto que Yosef foi servo na casa de Potifar, certamente como prisioneiro, e depois limitado também no governo debaixo do Paró. Segundo, o Lavan não era um estranho, ele se considerava família, não estava totalmente submerso em assuntos mundanos, o Yaakov. Terceiro, ele também pastoreava para o sogro, então ele não estava totalmente imerso no mundo, o Yaakov, como estava Yosef. Assim como os patriarcas,
Jacó estava acima dos assuntos do mundo, diferentemente das tribos que estavam envolvidos no mundo. Isso não possibilitava escuridão. Mas diferente do Yosef, que ele viveu sim dentro da escuridão, não é considerado um patriarca. Quando luta contra o ministro do Esav, o Yaakov, ele se torna o patrão, né, Sar, e ministro dos adversários, e passa a chamar Israel, que Sarita im Elokim, ele lutou contra Eloquim, Hashem, e na verdade, o ministro de Hashem, né, que era o que dominava o Esav, e também com os outros homens, e ele ganhou, ele venceu. Para chamar Israel. Mas quando ele desce para o Egito, ele continuava uma bênção, reconhecida pelo Paró, que assim ele acabou com a fome. Concluindo, Yosef continuou ligado e conectado mesmo quando dominado pelos adversários, dominado no sentido de governo, né, de poder. Essa força para o povo vem justamente do Yosef, então. Quando a gente reza para que Eloquim Tsevakot, nesses Salmos 80, Hashivem ve'er panecha venivashea, nos faça voltar e nos ilumine nossa face e nos salve. Por favor, nos salve da galuta. Invocamos justamente a grandeza de todo o povo judeu, como Israel, né, que lutou e venceu, e depois o mais elevado, que é o rebanho, como Yosef. Mesmo na situação imersa na escuridão e ocultamento total da galuta, do exílio, não diminui nossa ligação e conexão com Hashem. Assim, anulamos a galuta, colocamos o Aleph dentro de Golá e vira Geulá, a redenção, e aí, junto com o Mashiach Tzidkeinu, vai ter já a redenção completa, verdadeira, definitiva, agora aqui já para o mundo inteiro. Mashiach Now.